Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal e hoje vamos iniciar a cobertura do live action de One Piece, baseado no mangá criado por Eiichiro Oda, que também rendeu uma adaptação em anime de mesmo nome. Essa é uma série original Netflix que conta com o próprio Eiichiro Oda como produtor executivo e com a dupla Matt Owens e Steven Maeda como showrunners. Mas enfim, eu não sabia praticamente nada sobre One Piece, só que se tratava de um pirata que estica. Mas quando lançou o live action eu fiquei curioso, então eu falei com o meu amigo Anderson. Quem é ativo aqui no canal já deve conhecê-lo. Ele é o Sing, né, lá do Sing Align. E eu vou deixar o link do canal dele aqui no comentário fixado, porque ele é muito gente boa, então vão lá dar um apoio, beleza? Mas enfim, ele é bem fã de One Piece. E quando eu perguntei, né, se era uma boa adaptação, se era fiel, ele disse que sim e que recomendava. Então, cá estamos para fazer a review do primeiro episódio da primeira temporada de One Piece, intitulado O Amanhecer de uma Aventura. Nossa história começa com um narrador, né, falando que essa história, né, se passa em um mundo diferente do nosso, um mundo de piratas. Então nós vamos para a cidade de Logtown, né? Onde nós conhecemos este senhor aqui, que é um vice-almirante da marinha chamado Garp. E basicamente eles capturaram Gold Roger, o rei dos piratas. Que é esse homem aqui de bigode que tá rindo. Ele tá abaixo do garoto de óculos, mas enfim. O Gold Roger está para ser executado em praça pública, né? Quando uma pessoa na multidão pergunta sobre o tesouro dele. O Gold Roger dá risada e diz que o tesouro dele está espalhado por aí em algum lugar do mundo. Mas o tesouro é de quem encontrar. E não só isso, quem encontrar o tesouro também será o rei dos piratas. Isso já gera uma comoção, né? Todo mundo fica lá empolgado. E o Gold Roger é executado, mas não antes que toda a multidão já comece a correr para o oceano para navegar em busca, né, desse tesouro. E foi assim que se iniciou a grande era dos piratas, pois marinheiros piratas jovens e adultos partiram nesse dia em busca do tesouro do rei dos piratas, o One Piece. Então nós temos um salto temporal para 22 anos no futuro, no mar, né, do East Blue, onde nós conhecemos o nosso protagonista, que é esse garoto aqui com um chapéu de palha chamado Monkey D. Luffy. E ele está falando, né, que o sonho dele desde pequeno é encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. E para realizar isso ele vai precisar de uma tripulação, né, um bando, pelo menos umas 10 pessoas deve dar. Mas enfim, essa parte é genial porque ele tá olhando pra câmera e a gente pensa, pera, ele tá quebrando a quarta parede falando com a gente? Só que não, ele tá falando com uma gaivota correio, que vai embora, né? E o barquinho que o Luffy tá começa a afundar, como ele não sabe nadar, ele entra em um barril e fica à deriva no oceano. Enquanto ele tá à deriva, né, acaba cruzando o caminho de dois navios que estão em batalha, né, que é o navio Miss Love Duck com outro navio aleatório. E a tripulação do Miss Love Duck é comandado pela Capitã Alvida, que é essa aqui de rosa abaixo. Basicamente, eles conseguem vencer, né? Eles saqueiam um monte de coisas. Eles até pescam, né, esse barril que estava no oceano, guardam lá no convés inferior. E a Alvida está procurando o caçador de piratas Roronoa Zoro, alegando que a tripulação desse outro navio estava transportando, né? E eles admitem que estavam sim, mas que o deixaram na ilha Sirtis e não sabem o seu paradeiro após isso. Então a Alvira está convencida, né, que ela é super poderosa e que o Roronoa Zoro estava atrás dela, sendo que o nome dela nem estava na lista, então ela provavelmente não era considerada tão perigosa assim para ele. Então ela mata esses prisioneiros e pede para esse garoto de cabelo rosa e óculos chamado Kobe esfregar o convés, né, limpar tudo. Anoitece e o Kobe é forçado a limpar a massa com cabeça de patinho da Alvida, quando ele escuta um barulho e se encontra, né, com o Luffy, que pergunta onde ele tá ali. Ah, você tá num navio dos piratas da Alvida, né?
ela é bem temida. Ele, eu também sou um pirata. Ele, ué, mas todos os piratas são ruins, eles são ladrões e assassinos. Ele, não os piratas que eu conheço, pelo menos. E aí nós temos um flashback de 10 anos atrás, na Windmill Village, né? Onde nós conhecemos esse cara aqui com um chapéu de palha, né? Esse ruivo chamado Shanks. E uma curiosidade, o Shanks estava presente em Lockdown no dia da execução do Gold Roger. Bem bacana, né? Ele tem a própria tripulação, o bando dele, né? Que nós conhecemos dois nesse episódio, que são o Lucky Rokes e o Yasop. Mas enfim, eles são amigos do jovem Luffy, que tá aqui embaixo do Garp. E o Luffy fala que quer entrar pro bando do Shanks, mas ele diz, olha garoto, o mar é perigoso, você não tá pronto. Então o Luffy pega um punhal, sobe no mastro e para provar que tá pronto, ele crava bem aqui na bochecha dele, provocando um ferimento, né? E aí voltamos pro presente e o Luffy tá falando, né, pra o Kobe que não é sobre riquezas, essas coisas, pois ser pirata é a melhor coisa que existe, é tudo sobre a liberdade. E o Kobe revela que ele não é livre com a Alvida. O Luffy diz, vai embora então, cara. Ele, não, ninguém se livra da Alvida, ela não vai me libertar. Ele, olha, cara, nunca deixe ninguém te dizer o que você pode ou não fazer, tá bom? O Kobe pergunta, né, o que é que o Luffy tá fazendo ali, e ele diz que vai encontrar o One Piece. Ele, peraí, o tesouro que todos os piratas estão atrás? Cara, é impossível. Ele, mas e daí? Quem garante que eu não vai encontrar, né? Eu estou indo pra Grand Line. E o Kobe já fica mais desesperado ainda dizendo, peraí, a Grand Line, o cemitério de piratas, com ondas de até 30 metros de altura e feras marinhas? E o Luffy, eu tô indo pra lá. Ele, mas quem entra lá nunca mais volta. E aí o Luffy escuta um barulho, né? Ele pergunta se é uma fera marinha, só que não. É só a Alvida cochilando. E o Kobe diz que se o Luffy quiser ir embora, a chance é agora. Eles sobem pro convés, né? O Luffy pega um remo. E o Kobe diz pra ele ir sentido ao norte. Só que o Luffy acaba batendo num sino e acordando todo mundo. A Alvida já vai perguntando quem é esse intruso. E o Luffy se apresenta dizendo que vai ser o rei dos piratas. Ela fica se gabando, dizendo que ela é a mais poderosa. A tripulação fica bajulando ela, exceto o Kobe. Ela, Kobe, eu não te ouvi. Ele, ele não precisa te responder, né? É o que o Luffy fala. E ele diz que o Kobe falou pra ele que a Alvida é má, cruel. E, enfim, ele fica provocando, né? A Alvida tenta atacar o Luffy junto com os outros tripulantes, mas o Luffy ele vai defendendo dos tiros e de outras coisas com o corpo dele, esticando, né? Ela pergunta que tipo de monstro ele é e ele diz, do tipo que estica. Os dois começam a lutar, né? A Alvida acaba quebrando lá uma lanterna que começa a pôr fogo no barco. E o Luffy usa um golpe chamado Gomu Gomu no Pistol para lançar a Alvida bem para longe. Ele pergunta se mais alguém tem problema com Kobe e diz, vamos, você vem comigo, não é? Então a cena corta para a Ilha Sixes, onde nós conhecemos o caçador de piratas Roronoa Zoro, que é esse de cabelo verde, né? Ele acende 2 velas num santuário. E tipo, a vela geralmente é para homenagear alguém que conheceu, né? Que já tá morto. E aí um cara pergunta, né, para que as 2 velas, e o Zoro diz, olha, uma é para uma pessoa que eu conheci, a outra é para você. Você já tá me seguindo há dias, o que você quer? E o cara se apresenta, né, como o Sr. Seven da Baroque Works, e ele está querendo recrutar o Zoro, mas ele se recusa, né? E o Sr. o Sr. Seven tenta atacá-lo, mas o Zoro, né, usa sua proveniência, sua habilidade com as espadas e mata o Sr. Seven. Pois é. E aí, já tá de manhãzinha, né? O Kobe e o Luffy pegaram um bote e ele pergunta, como é que você se esticou? E aí nós temos outro flashback do Luffy criança, né? Onde nós vemos a tripulação do Shanks no bar de uma moça chamada Makino, né? E ele tá lá colocando pontos na bochecha do Luffy, dizendo, cara, você quase acertou o olho. Ele, mas eu queria ter acertado o olho. Provavelmente o Luffy queria um tapa-olho, né? Mas enfim. Ele diz, olha, garoto, cicatrizes precisam ser merecidas. Por exemplo, essa que eu tenho no rosto mesmo. E aí o Luffy fala, né, que quer merecer uma cicatriz.
bem grande, mas o Shanks diz que ele ainda não está pronto, né? Então o Luffy ele sai dali, entra num abrigo, fica chateado com o Shanks e ele acaba encontrando entre umas caixas, né, uma frutinha esquisita e começa a comê-la. No bar da Makino chega um cara lá chamado Higuma e ele vai procurando encrenca, vai derrubando as bebidas que o Shanks está bebendo. O Shanks nem se importa, ele só fica limpando lá o chão. E o Luffy já chega irritado, dizendo, você devia ter acabado com ele e tal. Ele, não, Luffy, nem tudo precisa se resolver na violência. O homem precisa ser forte, mas também precisa ser bom. O Luffy fica chateado, né? Ele quer ir embora, mas o Shanks pega no braço dele e vê que o braço do Luffy se esticou. Ele pergunta, o que é que você fez? Então é revelado que o Luffy comeu uma Akuma no Mi, né? Que é uma fruta, também conhecida como Devil Fruit, né? Mas esse tipo específico de Akuma no Mi que o Luffy comeu foi a Gomu Gomu no Mi, que transformou o corpo dele em borracha. Mas enfim, o próximo destino do Luffy é a Grand Line, mas ele não sabe como chegar lá, ele precisa de um mapa. E aí, né, o Kobe fica mais desesperado, dizendo, ai meu Deus, eu não devia ter me rebelado contra a Alvida. E tipo, o barco dela já explodiu, foi destruído, não tem como voltar mesmo. E aí o Luffy pergunta se o Kobe não tem algum sonho, alguma coisa que ele almeja ser na vida. E o Kobe admite que desde pequeno ele quer ser da marinha, para proteger aquelas pessoas que são inocentes. Ele diz que é um sonho meio bobo, mas o Luffy diz, não, se é o que você quer, corre atrás, garoto. Eu vou te ajudar, tá bom? E aí, basicamente eles bolam um plano. O Kobe vai traçar uma rota para a cidade mais próxima. Ele vai se alistar na marinha, ou melhor, pronto. Eles vão até a cidade mais próxima, onde tem uma base da marinha. O Kobe vai se alistar e o Luffy vai pegar um mapa para a Grand Line. Enquanto isso, corta a cena e nós vemos um outro barquinho pequeno com essa garota ruiva aqui. E ela tá à deriva, né? Quando ela acaba cruzando o caminho, né, de dois piratas, ela tenta esconder um baú que ela tem, mas eles empurram ela pro lado para tentar saquear, né? Só que quando eles abrem o baú, vem que estão vazio, vem que o baú está vazio, e quando eles olham para trás, vem que era só um truque. A garota já zarpou, ela roubou o navio deles. Pois é, bem malandrinha, né? Mas enfim. Corta e nós vamos para uma cidade, né, chamada Cidade das Conchas, onde fica uma base da marinha e o Luffy e o Kobe estão lá olhando os cartazes de procurados, né? Inclusive tem até um cartaz da Alvida ali. Mas para que eles possam ir para a base da marinha, eles não podem ir de bucho vazio, né? Então eles vão comer num bar. A garota ruiva também tá lá, ela tá flertando com um marinheiro, dizendo, você me paga uma bebida e tal. E o Zoro também tá lá. Ele chega, né, com a parte de cima do Sr. Seven. E a filha da dona do bar preparou, né, um onigiri com chocolate para ele. Só que ela acaba trombando, né, com um cara, esse aqui, chamado Elmepo. E ele fica xingando a garota, chamando ela de desastrada. Então o Zoro vai, né, porque o Elmepo não só derrubou a comida no chão, como pisou. O Zoro vai, prova a comida, diz que é uma delícia, né, elogiando a garotinha para ela não se sentir mal. E ele pega o outro onigiri, que tá bom, e pede pro Elmepo comer. O Elmepo fica zoando da cara do Zoro, né? E chama ele pra uma briga. Os dois começam a lutar, o Zoro nem saca a espada direito, e ó que ele tem 3 espadas, pois é. E ele consegue facilmente bater no Elmepo, só que os outros marinheiros começam a atacar também. E aí, no meio da briga, né, a garota também nocauteia o marinheiro que ela tava dando em cima e começa a tirar as roupas dele, escondida, né? O Luffy e o Kobe estão só observando, o Luffy meio feliz e o Kobe escondido embaixo da mesa, né? Mas o Elmepo diz, não, calma, meu pai pode te dar o que você quiser. Ele, quem é o seu pai? Ele, é o Capitão Morgan, mão de machado. Ele, ok, ótimo, porque ele tá me devendo uma grana. Então o Zoro leva o Elmepo e a carcaça, né, do Sr. Seven para o escritório do Capitão Morgan na base da marinha, né? E o Morgan observa, né, comenta as habilidades do Zoro, conseguiu derrotar vários marinheiros sem sacar a espada direito e oferece uma proposta. Olha, eu poderia te dar a sua grana pela recompensa do Sr. Seven, já que você é um caçador de piratas muito conhecido, mas você bateu em marinheiros e isso
tem uma punição, que é ficar amarrado no pátio por 7 dias, sem comer e sem beber água. Mas eu tô te oferecendo uma proposta. Você vem e trabalha pra gente na marinha, ou então você fica preso no pátio, e é isso. Senão, eu vou garantir que qualquer base da marinha que você for, você não vai receber recompensa. E aí o Zoro, ele se entrega, né? Decide ficar 7 dias amarrado lá no pátio. Enquanto o Luffy e o Kobe estão de noite naquele barquinho que eles pegaram no bote, o Luffy está impressionado com as habilidades do cara no bar, enquanto o Kobe está confuso, pois os marinheiros eram para estar protegendo a menina e não zombando da cara dela. E o Luffy deduz que assim como há piratas bons e piratas maus, devem haver marinheiros bons e marinheiros maus. Mas o Kobe com certeza será um dos bons. E ele precisa de ajuda, né, para entrar na base da marinha, para pegar o mapa. E o Kobe fala, olha, cara, eu não vou te ajudar a roubar. E ele, não, beleza, então você pode preparar um barco para mim? Ele, tá, posso, mas você vai fazer o quê? E o Luffy diz que tem uma ideia quando ele olha para a rede de esgoto. Enquanto isso, no dia seguinte, o Zoro tá lá amarrado no pátio, né? O Elmepo tá com uma das espadas do Zoro, zombando da cara dele, dizendo, aproveite esses... Zombando, ele tá zombando da cara do Zoro. E o Zoro diz, aproveite esses 7 dias, pois quando eu sair, você vai implorar para viver. Aí ele, você acha mesmo que o meu papi vai te deixar sair? Você vai morrer aqui. E aí, né, o Elmepo vai embora, deixando o Zoro lá preso. A garota, né, ela tinha pego o uniforme do marinheiro e ela tá infiltrada na base da marinha. Enquanto isso, o Zoro tá lá no pátio, ele vê uma grade de esgoto se abrindo e o Luffy sai de lá. E ele, olha, você é o cara no bar e tal. Ele, você não sabe nada sobre mim, garota. Ele, olha, eu sei que você é do bem, você protegeu aquela garotinha. Oi, eu sou o Monk de Luffy, eu vou ser o rei dos piratas. Ele, tá bom. Eu sou Roronoa Zoro, eu sou caçador de piratas. E aí o Luffy convida, né, o Zoro a entrar pro bando dele. Cara, eu não vou brincar de pirata contigo. Eu caço gente da sua laia. E aí o Luffy diz, tá, mas ser caçador é o que você quer mesmo? Tipo, não tem mais nada no mundo que você queira fazer? E o Zoro admite que ele fez uma promessa pra alguém há muito tempo de que ele iria se tornar o maior espadachim do mundo. E aí o Luffy chega com os olhos brilhando, né? E ele solta o Zoro, ele, mesmo assim eu não vou entrar pro teu bando te ajudar. Não, relaxa. Eu só acho que você vai ser mais útil lá fora fazendo coisas interessantes do que aqui preso. Ele deseja boa sorte ao Zoro e pede para ele fechar a grade de esgoto para ele. Enquanto isso, a garota ela vai até a sala de mapas, né, pedir um mapa da Grand Line, dizendo que são ordens do Capitão Morgan. Só que a outra marinheira que está lá pergunta para um cara que está servindo no mesmo posto que ela, e coincidentemente é o marinheiro que a garota roubou a roupa. Ela foi descoberta, né? Só que ela usa um bastão retrátil para nocautear os dois e vai puxando eles para um canto na sala de mapas, quando o Luffy cai com tudo ali, né? E ele escutou tudo pela grade, então ele sabe que aquela moça ali não é marinheira, e os dois meio que ficam discutindo, porque ela também quer o mapa para Grand Line. E aí o Luffy sai no corredor, né? Ela vai seguindo ele. Eles passam por alguns marinheiros, mas conseguem se esconder. E eles estão seguindo o caminho. Enquanto isso, no quarto do Elmepo, ele tá pelado, brincando com a espada do Zoro. Ele vê o Zoro chegando, né? E diz, não me mata. Ele, morrer seria um presente pra você. E aí a cena corta, né? A garota tá escoltando o Luffy como se ele fosse um prisioneiro, só que eles acabam trombando com o Morgan Mão de Machado. Ela diz que se chama Nami, é uma novata e que se candidatou pessoalmente para servir ali porque ela admira muito o Morgan. Por sinal, o Morgan Mão de Machado é esse aqui, eu esqueci de avisar para vocês. Mas enfim, né? Ele admira essa atitude dela e vai embora. Só que, sem ele perceber, a Nami roubou o molho de chaves. Então, ela revela, né, pro Luffy que ela é uma ladra. Ele diz que... Ele convida ela pro bando também, só que ela diz que não, né? Ela mal conhece ele, nunca vai fazer nada com ele. Ela odeia piratas e não vai ser do bando dele. Ei, peraí, você odeia piratas, mas você ainda não me conhece. Os dois acabam entrando no escritório do Morgan Mão de Machado, né? O Luffy pergunta porque
Ela é uma ladra e ela diz que ela não decidiu virar uma. Ela faz o que ela precisa para sobreviver, por isso que ela é uma ladra. E aí os dois estão procurando o mapa, né, para Grand Line. Acabam encontrando uma escotilha que abre uma passagem embaixo da mesa, onde tem um cofre. Só que aí o Morgan acaba indo na sala de mapas e encontra, né, os dois marinheiros caídos e aciona o alarme da base. O Luffy e a Nami estão tentando abrir o cofre quando o alarme soa, né? E eles têm que dar um jeito de abrir aquele cofre logo. Só que o Morgan já aparece começando a quebrar, né, a porta com a mão de machado dele. Então o Luffy usa os poderes de esticar dele para puxar o cofre. A Nami vai puxando também o Luffy por trás. Os dois acabam conseguindo soltar o cofre do chão. Só que eles caem com tudo na janela e caem no pátio. No caso, o corpo do Luffy amorteceu a queda da Nami. Senão ela estaria morta, mas enfim. Tem um monte de marinheiros no pátio. O Luffy e a Nami começam a lutar contra eles. E quem acaba passando por ali é o Zoro, que está bem perto da entrada. Mas ele decide voltar e ajudar a lutar, né? Ajudar na luta. Então é quando os três se encontram, né? Com o Morgan mão de machado, que diz: ah, impostor, o caçador e o prisioneiro. Quem diria que estão trabalhando juntos? E aí o Luffy fala que sim, eles são um bando, só que a Nami e o Zoro discordam disso, dizendo que não, eles não são. E aí a Nami vai lutando contra os marinheiros que estão ali por perto, enquanto o Luffy e o Zoro estão lutando contra o Morgan. Só que ele é muito forte, não é só a mão de machado dele que é poderosa. Todo o corpo dele é como se fosse uma arma. Então, o Zoro usa a técnica das 3 espadas dele. Ele amarra um lenço na cabeça, bota uma espada na boca e fica com as outras 2 na mão, o que dá muita força e impacto para ele. Ele consegue meio que imobilizar o Morgan e o Luffy usa uma técnica, né, chamada Gomu Gomu no Muchi para desmaiar o Morgan com um chutão. Então eles têm que dar o fora dali, né? O Zoro é muito forte, agarra o cofre, eles vão até o barco da Nami. E o Luffy fala que não pode ir sem o Kobe, né? O amigo dele. Só que aí o Elmepo chega e é revelado que o Zoro fez um corte de cabelo ridículo nele. Ele diz que eles estão presos e que vão se ver com o pai dele. Só que o Kobe aparece, né, e nocauteia o Elmepo. O Luffy diz: vem rápido, cara, tá todo mundo atrás da gente. Só que o Kobe disse que não, né? Aí que os caminhos deles vão se separar, porque o Luffy, ele vai lá ser um pirata, enquanto o Kobe vai seguir o sonho dele, que é ser um marinheiro, né? E no futuro, na próxima vez que eles se encontrarem, talvez eles sejam inimigos. Mas o Luffy tranquiliza eles dizendo que agora eles são amigos. Ele diz pro Kobe arrasar na marinha, o Kobe ajuda eles a ir embora, né? E aí, um navio da marinha no oceano é alertado através de um Dendenmushi, que é como se fosse um caracol, telefone. E não é qualquer um que está nesse navio. Quem está no comando desse navio é o vice-almirante Garp. E ele pede, né, para o segundo em comando dele, que é o Bogard, para mudar o curso para a Cidade das Conchas, pois o mapa da Grand Line foi roubado por um pirata usando um chapéu de palha. Enquanto isso, corta para um outro canto, onde nós vemos um cara chamado Kabad, e ele estava no bar, quando o Zoro estava lá lutando contra o Elmepo. E ele avisa, né, o chefe dele, que é um pirata palhaço chamado Bug, que ele não conseguiu pegar o mapa, pois tinham 3 piratas lá e pareciam estar planejando um ataque há meses. Meses, né? Eles acabaram de se conhecer, mas enfim. O Bug fala que ele vai recuperar o mapa, e não importa quem ele tenha que matar no processo. E ele fica dando risada. E assim se encerra o primeiro episódio de One Piece. Bom, gente, eu nem preciso falar muita coisa. Eu gostei bastante da série. E eu vou estar trazendo aqui esse mês o resto dos resumos, ou melhor, dos reviews, né, da temporada. E sim, a série já foi renovada para uma segunda temporada. E eu espero que renovem para muito mais temporadas em breve. Mas é isso, fique com Deus no coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino. E falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.